Segunda Reis, capítulo de número 4, texto muito conhecido, a partir do versículo 1, que diz: a mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Disse ela: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. Cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho: trazei-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos observar já de cara a aflição que passou esta família. Família esta composta por uma mãe e seus 2 filhos. Uma viúva que perdera o seu esposo. Nós conseguimos também identificar nessa história a ocupação do falecido, daquele chefe de família, daquele líder do lar. A ocupação dele era o serviço ao Senhor. Naquele tempo, embora por muita perseguição, havia sido estabelecido o que ficou conhecido como Escola dos Profetas. Se não me falha a memória, a partir de Elias, homens sentindo a vocação, o chamado para o serviço, e olha que interessante, era o serviço que se dava no Reino do Norte, um reino, irmão, dominado pela idolatria, por reis ímpios. No caso desse tempo aqui, nós temos a figura do rei Acabe, da rainha Jezabel. Nós temos o seu filho, que também era afastado do Senhor. Então, o Reino do Norte ficou marcado por governantes que não temiam a Deus, que implantaram entre o povo de Deus o culto aos falsos deuses. O povo acompanhou, o povo cedeu, o povo abraçou essa proposta. Portanto, não era somente os governantes que estavam desviados, era o povo também, a população. O que eu quero dizer com isso era que servir ao Deus de Israel
naquele tempo, naquela área, naquele reino do norte que ficou conhecido como o Reino de Israel, cuja capital era Samaria, era estritamente difícil, era penoso, era sofrimento. O rei ou os reis, eles tinham os seus profetas, homens que profetizavam o que os reis queriam ouvir. A estes, o reino bancava o bom e o melhor. Eles tinham casa, eles tinham salário, eles se vestiam bem, eles comiam bem, eles eram bem tratados, ele e a sua família. Mas no caso dos profetas de Deus, do Deus verdadeiro, os profetas do Senhor, aí, meu irmão, era perseguição. Lembra da rainha Jezabel? Ela assassinou os profetas. Escaparam alguns porque Deus usou um homem chamado Obed. Então, naquele tempo e naquelas circunstâncias, naquele reino, os profetas, os homens que queriam servir ao Deus verdadeiro, eles passavam grande aflição, necessidade. Aí quando passa um líder ou o cabeça do lar, ou quando passa o líder do lar, é lógico, a família toda sofre. A família toda sofre. Então, mesmo assim, irmãos, mesmo debaixo de sofrimento, perseguição, de angústias, existiam homens cujo coração era inflamado pelos céus, e eles estavam dispostos a padecer, a sofrer o que era necessário para servirem ao Senhor. Isso me faz refletir que, independente do tempo, do espaço, das condições, dependendo de tudo, ou independente de tudo, Deus, o verdadeiro Deus, sempre terá nos céus e na terra os seus adoradores fiéis, leais, que estão dispostos a servi-lo e adorá-lo, independente das circunstâncias, seja no muito ou no pouco, seja na paz ou na guerra. Os verdadeiros adoradores sempre existirão. Se bem que, para falar melhor ainda, chegará o tempo em que só existirá os verdadeiros adoradores, porque céus e terra serão estabelecidos pelo Eterno, e só adentrarão ao estado eterno aqueles que são os verdadeiros adoradores, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, este era um dos filhos dos profetas, ou candidatos a profeta, aluno dessa escola. O negócio era tão sério que a Bíblia diz que eles, para construir um espaço maior, eles pegaram emprestado um machado. Tinha dinheiro nem para comprar machado. O negócio era sério, irmão. Eles sobreviviam pela graça, pelo socorro divino, que usava os Obedes da vida. Bem, me parece, num olhar superficial e precipitado, que esse homem fez uma escolha errada. Repito, precipitado e superficial, que ele fez uma escolha errada. E por que eu digo isso?
porque depois da sua morte, ele deixa uma dívida que a sua esposa, a sua família não tem como pagar. E naquele tempo, segundo a própria lei de Deus, quem era devedor tinha que pagar, nem que se fosse se disponibilizando como servo, como escravo, para pagar a sua dívida com trabalho, mas tinha que pagar. Portanto, esses credores que estavam vindo para levar os filhos daquela viúva, eles não estavam cometendo crime, eles estavam cumprindo a lei. Há uma dívida, essa dívida tem que ser paga, nem que seja com o seu trabalho, mas tem que ser. Mas eu também quero dizer que Deus tinha leis que favoreciam aqueles que estavam endividados. Por exemplo, o ano sabático, que se dava no 7º ano, todos aqueles que estavam trabalhando em regime de escravo, ou seja, para pagar dívida, não recebiam salário, no ano sabático eles eram declarados livres, perdoados de todas as suas dívidas. No ano sabático e no ano do jubileu, que se dava a cada 50 anos, a cada 7 anos e a cada 50 anos, todos os escravos eram declarados livres e perdoados de suas dívidas. Aqui não era um ano sabático, muito menos um ano de jubileu. E o pior, o reino do norte, o povo estava desviado, não estava muito aí para a lei de Deus, só para o que favorecia. Então, de imediato parece que ele fez uma má escolha, por viver um chamado, uma vocação, porque aqueles que estavam treinando, aqueles que estavam estudando, eles serviam aos profetas, eles eram auxiliares do profeta. Logo, significa dizer que, ao ele ter morrido antes de chegar a ser profeta, não nega a verdade que ele estava servindo a Deus quando auxiliava o profeta Eliseu. Era um obreiro, era um auxiliar, por assim dizer. Então ele serviu o Deus verdadeiro, mas isso lhe custou o quê? Isso lhe custou uma dívida que em vida ele não conseguiu pagar, e agora, depois de morto, seus filhos teriam que pagar. Parece que ele escolheu errado, sim ou não? Alguns anos atrás, eu meditando nesse texto, eu me fiz a pergunta: por que sofrem os justos? Por que os justos passam por aflições? Porque os homens e mulheres de Deus, eles sofrem. Porque essa pobre viúva tem que estar sofrendo agora em dobro? Já não bastava o sofrimento de perder o seu marido, agora ela sofre a angústia de perder, da possibilidade de perder os seus filhos. E para uma viúva pobre como esta viúva aqui, perder o marido era perder o sustento, porque não existia para as mulheres trabalho. Os trabalhos eram muito braçais, trabalhos que era mais voltado para a força do homem. Mas as viúvas, elas eram socorridas, elas eram de certa forma honradas pelos seus filhos. A esperança se voltava para os filhos, e agora até mesmo os seus filhos estavam para ser arrancados dela. Imagine a angústia dessa mulher. E ao meditar sobre essas questões, porque os justos sofrem, passam angústias como essa, me veio algumas respostas. Uma delas, irmãos, e talvez nós vamos ficar somente nela aqui, são
pelo menos umas 5, é porque existe uma lei chamada lei da semeadura. No livro do profeta Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 7, o profeta diz que aquele que semeia vento, ele vai colher tempestade. Você pode ler comigo o livro do profeta Oséias, versículo de número 7, na versão King James atualizado, está escrito, na parte A do versículo, o seguinte: porque semeiam vento, colherão tempestade. Vou repetir: porque semeiam vento, colherão tempestade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7, ele diz: não erreis, ou não vos enganeis. Em outra versão, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também. Veja que existe uma lei que é semelhante à semeadura. Depois o apóstolo Paulo, ele vai aplicar essa lei no ofertar. Acho que é em 2 Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, capítulo 9, que ele vai falar: quem semeia pouco, pouco ceifará, mas quem semeia muito, muito colherá. Ele aplica as ofertas, ao ato de generosidade, mas é uma lei. Não existe as leis que regem o mundo natural, as leis da física, por exemplo, a lei da gravidade e etc. Pois bem, existem leis espirituais. O mesmo Deus que deu à humanidade as leis, ou deu ao natural as leis naturais, ele também criou e estabeleceu as leis espirituais para governarem, para regerem a vida, de forma que essas leis, elas estão em plena atividade, em plena ação, elas estão se cumprindo. E olha que interessante, na lei da semeadura, o Oséias fala do vento que gera tempestade. A tempestade, ela é mais do que o vento, sim ou não? Porque a tempestade é chuva com muito vento. Amém? É o que a gente também conhece por temporal, aquela chuva forte com muito vento. Aleluia. E aí eu percebo que na semeadura é algo que tem uma proporção, mas na colheita essa proporção ela se amplia por demais. O vento na semeadura, a tempestade na colheita. Não é interessante isso?
E de fato, quando a gente vai, pega um exemplo do quem semeia um grão de milho, semeia um grão, se aquele milho germinar, a lei da semeadura se aplicar nele, a pessoa não vai colher um grão de milho. Do pé de milho que se originou daquele grão, pelo menos uma espiga de milho vai ser gerada. Quem está comigo, diga amém. Amém. Do grão, pelo menos uma espiga vai ser gerada. Você sabe quantos grãos tem numa espiga? Cerca de 500 a 800 grãos tem numa espiga. O semeador semeou um grão e ele vai colher pelo menos 500. É forte isso, né? Então, na lei da semeadura tem outras leis que estão ligadas a elas. A primeira é essa. Na proporção, a proporção da colheita sempre é maior do que a proporção da semeadura. Por isso, irmãos, é bom não pagar o mal com o mal, porque pagar é semeadura. Todas as escolhas que nós fazemos é semeadura. Por isso que não é bom se alegrar com a queda do ímpio. É nós pensarmos que as nossas escolhas e as nossas atitudes, elas estão regidas por essa lei natural, por essa lei espiritual. São semeadoras que vão gerar colheitas. E as colheitas, primeira lei ela não é proporcional à semeadura, ela é sempre maior. Segundo, é a que todo mundo já conhece, irmão. Semeia-se o que se escolhe, colhe o que se semeou. Ou seja, só tem direito de escolha na semeadura, na colheita não se tem direito de escolher. Portanto, quem semeia milho jamais vai colher feijão. Quem semeia palavras de bênçãos não vai colher dessa semeadura maldições. O inverso é contrário. Quem semeia palavras de maldições, não espere colher dessa semeadura bênçãos. E olha que interessante. Nós vemos nas Escrituras Israel que semeou, esse povo que começou rejeitando os profetas, eles vivem debaixo de uma misericórdia, de uma graça que se expressa na longanimidade de Deus, até chegar no ano de 720 a.C. O que acontece no ano 720 a.C.? Essa nação é punida, ela colhe o que semeou por muitos anos. Mas antes disso, Deus avisa. Quem está comigo, diga amém. Abra sua Bíblia, portanto, em Oséias. Oséias, capítulo de número 13. Oséias é um dos últimos profetas que Deus levanta para advertir, para repreender e para chamar para o conserto, o arrependimento, Israel, este povo aqui, ou melhor dizendo,
a descendência, gerações. No capítulo de número 13, versículo de número 16, está escrito: Samaria, capital do reino. Samaria representa, portanto, todo o reino de Israel, todo o reino do norte, a qual essa viúva pertencia e teve a perda de seu esposo, e sofria a angústia de perder seus filhos. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Você consegue imaginar isso? Essa tragédia, essa desgraça. Seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Isso está falando de um castigo que vai punir Israel de tal forma que não vai restar gerações futuras, filhos e mulheres grávidas. Israel vai acabar ali, é que o profeta está dizendo. Não haverá outras gerações. Eu estou mostrando na história de Israel a aplicação da lei da semeadura, porque, como disse o apóstolo Paulo, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear para o mal, ele vai colher o juízo. Agora, veja como gracioso é o Senhor. No capítulo de número 14, Deus anuncia o juízo através do profeta no capítulo 13, versículo 16. Mas no 14, Deus chama Israel para um conserto e um arrependimento. Ou seja, Deus está disposto a mudar, ao invés de se voltar contra Israel como juiz que pune devidamente o pecado. Ele está disposto a se voltar para Israel como Deus gracioso e misericordioso que dá segunda chance, oportunidade outra àquele que se arrepende sinceramente. E Deus é assim. No versículo 1 já começa: volta, ó Israel, volta para o Senhor teu Deus. Ó povo de Israel, afinal foram os teus próprios pecados que causaram a tua queda. Deus está fazendo um apelo, é o apelo final para o reino do norte. Eu quero só que você entenda o seguinte, para você não ficar confuso assim: mas como ainda existe o povo de Israel hoje? Eu estou falando do reino do norte, porque nesse tempo o reino estava dividido em dois: o reino do norte, capital Samaria, também conhecido como Israel, e o reino do sul, capital Judá, conhecido como o reino de Judá. Ficou o reino de Judá. O que nós temos hoje são os descendentes do reino do sul, reino de Judá. Não existem os descendentes do reino do norte, só os que se refugiaram há tempo no reino do sul. Então Deus faz um apelo, um convite: volta, volta, ainda tem chance. No versículo 4 ele diz: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará as suas raízes como Líbano, estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como a do Líbano. Deus está falando de um crescimento, Deus está falando de um povo que vai crescer, que vai ser abundante, que vai ser próspero, que vai ser grande,
que é o contrário do seus filhos serão partidos ao meio, as mulheres grávidas serão abertas, não haverá geração, é o oposto. E o que diferencia um do outro é a escolha do povo. Escolhe por se arrepender, escolhe por deixar os seus pecados, escolhe por reconhecer que o seu estado deplorável é por causa dos seus pecados, e volta para o Senhor. Eu quero perdoar. Eles já estavam sofrendo por causa da semeadura que eles fizeram. Ia piorar, mas Deus estava disposto a livrar. Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos. Estar atentos para os convites de Deus, os apelos de Deus, os chamados de Deus ao arrependimento. É comum aquele que está envergonhado pelo pecado esconder, se afastar, ficar caminhando mais à distância, abandonar os compromissos antes existentes, não se envolver, não se entregar, não se comprometer. É comum. Agora, é fato o seguinte: quando Deus começa a usar os seus servos e servas e chama para o arrependimento, é porque está se esgotando o tempo da paciência, o tempo da longanimidade. Já está chegando o tempo da cobrança, da execução do juízo, e nós precisamos estar atentos a isso. Você sabe quantos anos mais ou menos Israel viveu debaixo da paciência? Eu estou falando de nação, irmão, preste atenção, nação, mais longanimidade, etc e tal, mas preste atenção, até chegar a esse final trágico aqui, foram séculos. Mas vez ou outra, nas décadas, nas gerações, Deus estava punindo, Deus estava castigando para ver se Israel se tocava e se arrependia dos seus pecados, e deixava aquela colheita, aquela semeadura maldita para fazer uma colheita bendita. Vocês estão comigo? Digam amém. Amém. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 17. Segunda Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 6, amém? Diz assim, ó: no ano 9 de Oséias, esse Oséias aqui não é o profeta, é o rei, o último rei de Israel. O rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e fez-lhes habitar em Ala e Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. O que quer dizer o versículo de número 6? Que se cumpriu a profecia do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 16. O escritor sagrado aqui, ele não está dando detalhes do massacre que o rei assírio provocou aos cidadãos de Israel. Mas o massacre foi declarado. Muita gente vai morrer, os jovens vão ser atravessados por espada, as mulheres grávidas não terão filhos.
Não vai ter outra geração. E alguns deles, como diz esse texto, foram transportados, levados para outras nações conquistadas pelos assírios, e lá eles perderam a identidade deles. Os que ficaram foram assassinados, os que foram levados para outras nações perderam a identidade. Deixou de existir, acabou. Não existe mais o reino do norte, não existe mais as 10 tribos que compõem o reino do norte. Eu queria ler com vocês a partir do versículo de número 13. Depois vocês leem em casa o versículo 7 até o 13, que mostra os pecados de Israel ao longo de tantos anos. No versículo 13 diz: e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos, lembra de Oséias? Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus. Deus fez a parte dele, enviando os profetas, incomodando homens que ele levantou para anunciar a Israel, o estado de Israel, e o que era preciso eles fazerem para que eles não tivessem aquela colheita trágica. Mas o que eles fizeram aos profetas, eles não deram crédito. Domingo após domingo, eu sou um desses profetas que anuncio, irmão, a igreja de Cristo. Uma das marcas da igreja de Cristo é a santidade, irmão. E a santidade, ela vem pela ação do Espírito e pelo cumprimento da palavra de Deus. A santidade, ela não vem de outra forma, ela não é gerada de outra maneira, é uma ação do Espírito e uma ação nossa, quando nós colocamos em prática os ensinamentos, a lei do Senhor, quando nós começamos a viver no dia a dia, de forma que nós nós estamos no culto para adorar, para aprender, para levar os ensinos para o dia a dia, viver lá fora. A marca da igreja de Cristo, uma das marcas da igreja de Cristo é justamente a santidade, um viver segundo o padrão do reino de Cristo, do reino dos céus, do reino de Deus. A igreja, ela é diferente, e ela tem que ser diferente do mundo. Por que ela é diferente? Porque ela segue uma outra constituição, ela vive em conformidade de outra lei, a lei de Deus, a lei de Cristo. E todas as vezes que nós começamos a falhar, que nós começamos a tropeçar, Deus levanta, Deus chama, Deus convida ao arrependimento. Israel fez escolhas que conduziram a essa colheita trágica de morte, de desgraça, de destruição, mas não antes de ser avisada, de ser convidada ao arrependimento. A lei se aplicou em Israel. Israel colheu conforme a sua devida semeadura. Quando nós voltamos para a história da viúva, bem, se a lei da semeadura é uma lei espiritual que vale a todos, a nível de nação e também a indivíduos,
ela não merece essa colheita. Essa colheita não é para ela. Ou então, foi um erro aquele homem escolher entre tantas possibilidades de viver e de ter o sustento da sua família, ele escolheu o chamado. Ele escolheu errado. Mas eu e você, nós conhecemos a história. Nós sabemos como ela termina. Aparentemente, ele fez uma escolha errada. Mas Deus, ele cuida dos seus. É necessário que o justo passe por aflições, perseguições. Tem os seus porquês que eu vou trazer em outro momento, quem sabe no próximo domingo. Um deles é certo, é para nos provar, é para provar a nossa fé, como o ourives que prova o ouro, e pelo fogo se aparta do ouro toda a impureza. É necessário passarmos pelas provações, para que esse fogo nos queime e retire de nós toda a escória, e a nossa fé se mostre como uma fé pura, verdadeira e inabalável. Eu quero mostrar para vocês que a semelhança desta mulher, passar por tribulações, por provações, é necessário. E antes de mostrar o cumprimento da lei da colheita na vida dela, eu quero te mostrar isso. Existem algumas palavras bíblicas que são traduzidas por tribulação. É interessante que no nosso português, dado ao sofrimento que gera, palavras como aflição, tribulação, angústia, sofrimento são sinônimas. Sim ou não? Eu estou passando por uma tribulação, a gente já entende, rapaz, irmão, está passando por uma prova, está passando por um sofrimento, está passando por algum tipo de aflição, não é assim? Bem, o salvo sofre aflições e angústias e sofrimentos que são geradas por provações, tribulações e perseguições. O sofrimento que nós sentimos e passamos, eles são gerados por tribulações, por perseguições e provação. Provação você já sabe o que é. É um teste, é um experimentar. A Bíblia fala que nós precisamos passar por provações. Tribulação, eu queria que você atentasse para o significado da palavra tribulação. Tribulação, ela significa pressionar, espremer, oprimir, fazer pressão. Vem de duas palavras hebraicas, tissar e tissarrar, e de duas palavras gregas, que é tribo e tríplices. Espremer, pressionar, fazer pressão, oprimir, é como que esmagar. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, Jesus disse que a porta ela é larga e o caminho é espaçoso para quem se perde. Não tem hoje aqui, né? Mas para os salvos, o negócio é ao contrário. Sim ou não? Mateus capítulo 7,
versículo 13 e 14. Olha que interessante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, maior é o número dos que se perdem do que os que se salvam. Sim ou não? Mas você, Jesus diz, se esforce para entrar pela porta estreita. Versículo 14, porque estreita é a porta e apertado. Esse apertado aqui, no original grego, é justamente tlibo. Difícil, né, para o nosso português. Que significa espremer, comprimir, pressionar. Jesus está dizendo que o caminho, ele vai nos espremer, nos pressionar. E não é só a porta que é estreita, é o caminho. Não é difícil entrar pela porta estreita apenas, é permanecer no caminho. Portanto, poderia ser traduzido por tribulação. Ele está dizendo que o caminho é um caminho de tribulação, onde nós vamos ser pressionados, espremidos, passar. Amém? Mas ele diz o que? O caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Irmãos, são poucos os que encontram esta porta e adentram por ela e caminham nesse caminho. São poucos. Um desses poucos sou eu. Cadê o segundo, o terceiro e o quarto aí? Meu irmão, valorize, dê glória a Deus, porque são poucos os que encontram, e você foi encontrado, você encontrou. Permaneça no caminho, por mais que ele seja um caminho de tribulação, porque esse caminho de tribulação leva à vida eterna. O apóstolo Paulo, depois de passar, quase morrer de um espancar em missões, ele escreve, ou ele fala, Atos capítulo de número 14, versículo de número 22, ele diz, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como é que eu entro no reino de Deus? Começa logo pela porta estreita. Se converte, aceita Jesus, ouve o que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entra pela porta apertada, segue no caminho estreito, que tem tribulação, aleluia, pois nos importa passar por muitas tribulações. É por meio de muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus. Jesus não negou isso a ninguém, não, aos seus discípulos. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci. Aleluia. Preciso, faz parte da caminhada. Por isso é mentiroso aquele evangelho que diz que depois que você aceita Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Pastor, e aquela vida abundante que Jesus prometeu? É no céu e é na terra. Como assim é no céu e é na terra, se eu vou estar passando por tribulações? É porque, como diz no Salmo 9, versículo 9, o nosso Deus é alto refúgio para aqueles que passam por tribulações. Como diz no Salmo 34, versículo 19, muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livrará. Você está nessa palavra, amém? O Senhor os livrará.
Oh glória! Ou seja, Ele está passando conosco. Nós temos a garantia de que não estamos sozinhos. Nós temos a garantia de que Ele nos dará livramento em algum momento. Ele vai fazer a obra, o milagre, e nós teremos a vitória. Aleluia! Mas tem que passar. Tem que passar, irmão. E eu vou te dizer já já o porquê. A viúva está passando por aflições, mas o que ela faz? Ela não vai se desesperar. Ela não vai colocar uma corda no pescoço e tirar a sua própria vida. Ela não vai se cortar como é costume hoje em dia para alguns. Não. O que ela vai fazer? Ela vai ao homem de Deus. Ela vai pedir orientação. Ela vai pedir socorro. É verdade, a questão dela era financeira. Se fosse outro, iria no banco, iria no agiota. Essa mulher não foi no banco, não foi na agiota, não foi em parente. Ela foi ao homem de Deus, que representa ela ter ido a Deus. Deus continua sendo, de gerações em gerações, o socorro presente na hora da angústia. Ela precisava de um milagre, então ela foi no lugar certo. Amém? Nós precisamos crer no poder que está sobre as nossas vidas, no poder da palavra de Deus, no poder da oração da fé, no poder do cumprimento da direção que o homem de Deus dá por inspiração divina. O homem de Deus não podia resolver o problema dela financeiro, porque ele tinha algo parecido, tipo assim, eu como hoje o que Deus provê hoje, eu não tenho o de amanhã. Então o que posso te fazer, mulher? Mas é um homem de Deus, ele diz, o que você tem? Aleluia. Ela podia dizer, homem de Deus, eu tenho fé. Mas ela responde imediata, a resposta imediata à pergunta, eu tenho um pouco de azeite. Aquele pouco de azeite foi misturado com a fé dela, quando ele disse, então vai, pega vasilhas, não poucas, muitas, oh aleluia, fecha a porta, tu e teus filhos, e enche as vasilhas. Amém? Glória a Deus. Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse Eliseu, vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Quando ele falou, deita azeite sobre todas as vasilhas, já estava profetizando, vai acontecer um milagre se você acreditar. E como é que eu demonstro que eu estou acreditando no nome de Deus? Vai, manda, pede a tua vizinhança vasilhas, não muita, pede, não poucas, muitas. Ou seja, a fé, ela tem que ser acompanhada com ação. Não existe para Deus esse negócio, eu creio e não faço. Eu creio e não me movo conforme a direção que está sendo dada. Eu creio que nessa campanha Jesus vai salvar meu familiar, mas eu não vou fazer conforme o homem de Deus está orientando. Eu não aguento jejuar 3 dias, vou jejuar 1. Mas não foi essa a direção que Deus deu. Eu não vou estar os 3 dias, eu vou estar 1. Não foi essa a direção que Deus deu.
Imagina essa mulher. Vai, menino, pega aí umas 10 vasilhas aí. Não foi essa a palavra. A palavra vai, pega muita. E o menino só deixaram de trazer vasilha quando eles constataram que a vizinhança não tinha mais vasilha para emprestar. Então eles pegaram o tanto que era possível. Aleluia! Você está entendendo aí o negócio da fé, irmão? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Conforme nós nos movermos na fé, Deus vai acrescentando e vai fazendo coisas mais profundas, mais espirituais, maiores. O problema é que nós estamos vivendo um tempo de muito ceticismo, onde a gente crê em parte no sobrenatural. O sobrenatural, tem que acontecer para eu acreditar. Ele não é provocado por mim. Eu creio na palavra do pastor. Eu creio que ele é um homem de Deus. Ele está mostrando aí na Bíblia, eu estou crendo. Mas se o pastor vier com a direção e disser: irmão, eu tenho recebido a direção de Deus, que Deus vai nos usar em outras cidades. Prepara o coração de vocês, porque o Espírito Santo vai levar vocês, vai nos levar a outras cidades. Lembra do morro? Tem crente que pega esta palavra e diz: eu creio, eu vou dispor meu coração, portanto eu vou fazer o que é preciso para que o Espírito Santo se agrade, me prepare e me use. Aí tem outros que ouvem uma palavra dessa e dizem assim: rapaz, é só um momento de oração que o pastor falou alguma coisa. Não pega. Aí não vive o sobrenatural. Você está entendendo? A gente precisa ser mais crentes. A gente precisa crer que Deus fala. Quando diz respeito a conduta, comportamento, como se comportar, como ser, a base é as Escrituras, mas existem direções específicas que Ele dá por meio de voz profética, de revelação. Eu estou falando num caso como esse, em que o Espírito Santo, antes de nos levar a Crateús e a Engar, Ele falou, preparasse os nossos corações, porque Ele ia começar a nos levar às cidades, ia ser para além de Fortaleza. E poucos dias depois, nós recebemos o convite, nós fomos. Hoje eu estou aqui contando que de fato Deus usou a boca do seu servo. Amém. Aleluia. Pega muita vasilha, tantas quanto você puder. A direção é essa. O que você tem? Eu só tenho uma botija de azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Aleluia, nas Escrituras. Então, se você tem o Espírito Santo, você já tem o que é necessário para viver o sobrenatural de Deus, mulher. Aleluia. Você, amém? Glória a Deus. E milagre aconteceu, você sabe. O azeite se multiplicou. Isso é o extraordinário, o sobrenatural, o milagre. E só parou de ir o azeite se multiplicar quando não tinha mais vasilhas a serem cheias. Vamos espiritualizar aqui no nome de Jesus, amém? Enquanto tiver crente precisando ser cheio da unção do Espírito Santo, e tiver homens e mulheres orando e buscando, o Espírito de Deus vai encher. Aleluia.
O milagre foi tão grande, irmãos, que aquela mulher, quando ela volta para dizer ao homem de Deus o que aconteceu. O homem de Deus dá a direção para ela pagar a dívida e viver do resto. O resto era tanto que ela viveu bem durante toda a sua vida. O resto de Deus, o pouco de Deus, é mais do que suficiente para aquele que confia nele, que espera nele. Eu já falei, vou falar de novo, irmãos. O difícil para você, o impossível para você, para Deus é nada. É nada. É nada. Aquela pessoa que você está orando, está jejuando e você diz, ela não me ouve, ela não me dá crédito, ela é dura. Irmão, isso é nada para Deus. Confie nele, confie na palavra dele. Tenha fé e se mova nesta fé, e você vai ver o Deus de glória manifestando a glória dele na tua vida. Amém? A colheita parecia ser uma colheita de perda, de sofrimento, mas o marido dela fez a escolha certa, fez a semeadura certa, quando ele escolheu servir ao Senhor, quando ele escolheu em tempo de aflição, de perseguição e angústia, ele ser um adorador dos céus na terra. Ele escolheu o certo, e por mais que o inimigo tenha se aproveitado desse pouquinho de tempo para perturbar aquela mulher, ela teve a colheita bendita do marido, do que o marido fez. O que eu quero dizer aqui, caminhando para o final, é que quando nós escolhemos o certo, quando nós semeamos certo, nós vamos colher as bênçãos de Deus, aleluia, e não apenas a nós, irmãos, mas aqueles que estão sob nossa cobertura, aqueles que estão sob nosso cuidado, aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Quando nós semeamos certo, nós vamos colher certo, aleluia. Quando nós investimos no reino, quando nós atentamos para a palavra de Deus e vivemos ela, nós seremos abençoados, nós e aqueles que estão perto de nós. Irmãos, a lei da semeadura se cumpriu na vida desta família, porque aquele marido falecido, quando estava em vida, ele escolheu certo. Nem todos, irmãos, recebem um chamado de como esse daqui, viver integralmente na obra e para a obra. Mas quem tem, não tenha medo de escolher o certo. Não se detenha, porque na questão de valores financeiros vai ser menor. Que esse não seja o critério para você escolher certo. Escolhe Deus. Escolhe o que Deus tem proposto para você. Não tenha medo. Viva essa fé, porque nessa fé o Senhor vai abençoar você e a sua família. Amém. O Senhor vai abençoar você e sua família. Nem que para isso ele tenha que fazer milagres, que é mover o sobrenatural, mas ele vai honrar.
Colha logo no coração isso, irmão. Ser crente é andar pelo caminho estreito, caminho que nos pressiona, que às vezes até tenta nos esmagar. Mas você sabe como é extraído o azeite? Você sabe como é extraído o azeite da azeitona? Ou como era extraído nos tempos bíblicos? Ia para a moinha, ia para a prensa, ia para o triblo, ser pressionada. E de uma porção de azeitonas se fazia 3 extrações. Já ouviu falar do azeite batido nas escrituras? É a primeira extração. Tinha a segunda e a terceira. Agora preste atenção. É o que se faz com a azeitona, e vários é o que se faz com o azeite. Uma principal é a utilidade da azeitona. Qual é? Comer, não é? Boa, rapaz, salgadinha. Quem tem pressão alta pode não, vê, irmã Alexandrina? Nem irmã da Luz. E qual era a utilidade do azeite? O óleo extraído da azeitona. Ou seja, depois da azeitona passar pela moinha, pela prensa, servia para iluminar, servia como combustível para iluminar as casas, servia como componente de cosmético para proteger a pele do calor causticante do sol, servia inclusive como principal ingrediente da composição do óleo da santa unção, consagrar homens de Deus. Aleluia. O que você quer dizer com isso, pastor? Que é o crente novinho, que ainda não passou por tribulação. Ele pode ser usado, mas a utilidade dele ainda não é muita, porque ele não tem o preparo ainda, ele não tem a estrutura ainda. Quem está me entendendo, diga amém. Outro é o crente que já passou pela moinha 1, 2, 3, está experimentado, está forte, pode ser usado por Deus para gerar luz a esse mundo que está em trevas, pode ser usado por Deus para proteger aqueles mais fragilizados, pode ser usado por Deus na unção para libertar os cativos, na unção para socorrer os aflitos, na unção para salvar os perdidos. É o crente que ainda não passou pelo triplo, aleluia, pelo tríplices, oh glória. Outro é o crente que tem passado, ele está experimentado, ele está forte, ele tem mais utilidade nas mãos poderosas do Espírito de Deus. O que é que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Que as nossas provações, que as nossas tribulações têm um propósito divino, irmãos. Um deles é nos preparar para a obra, é nos tornar mais fortes, mais resistentes, mais experimentados. Você que tem passado por tribulação, você tem conselhos mais fortes para dar na área que você foi atribulado e que você venceu. E tem mais uma coisa para você ficar de pé dando glória a Deus: tribulação nenhuma vem para te tirar do caminho, pelo contrário, ela vem porque você está no caminho.
Amém? O que é que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 35? Irmão, nada poderá nos separar do amor de Deus. E entre essas coisas que nos perturbam, o apóstolo Paulo diz, entre elas a tribulação. Ela não vem para nos, ela não tem esse poder para nos separar, não, pelo contrário, ela tem um poder de nos aproximar mais de Deus. Você pode ficar de pé? Está passando por tribulação, irmão? É por causa do nome de Jesus? Você está passando tribulação porque você está no caminho? Você está passando tribulação, irmãos? Você está passando tribulação porque entrou pela porta estreita e segue pelo caminho apertado? Então exulte, glorifique, aleluia. Ela não vem para lhe tirar da presença, ela vem para te colocar mais perto do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só não queira passar por lutas, tribulações, por ter feito o semeador errado. Como é que resolve, pastor, uma semeadura mal feita? É simples, irmão, bem facinho. Confissão de pecado, arrependimento e clamor pela misericórdia divina. Senhor, eu fiz uma semeadura, eu entendi que a semeadura é uma, colheita é bem maior. Tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu decido abandonar esse pecado, eu decido abandonar essa semeadura, essa escolha que eu fiz. Eu quero viver, aleluia, o que o Senhor tem para mim. Eu quero a tua paz, eu quero o teu livramento, eu quero a tua graça, eu quero o teu perdão e não o teu juízo. Amém? Eu quero convidar dois crentes aqui, melhor, dois tipos de crente. Um é que precisa da misericórdia, que está consciente que fez semeaduras, que quando vier a colheita, semeou o vento, vai vir tempestade. Já se ouve o barulho da tempestade aí. Como é que é o barulho da tempestade? Os trovões se aproximando. Qual outro tipo de crente, pastor? Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está passando por tribulação. O caminho está apertado, está estreito, está doendo, e quer receber força, quer receber vigor, porque entendeu que não tem como escapar da tribulação, que se pode na força do Senhor, atravessar, vencer e aprender. Amém? Aleluia.